Olá, tudo bem? Vem cá ver só como é que a gente estuda aqui. Pronto. Conceder-se-á habeas corpus diante da violação do direito à liberdade. Essa questão, letra A possui apenas um erro, letra B possui dois erros, letra C possui três erros, letra D possui mais de três erros, letra E está integralmente correta. Olha só, este modelo de questão, ele é próprio da nossa metodologia de ensino, né? É mais para forçar o nosso pessoal, especialmente nossos alunos, a encontrar os objetos. Objetos, Ronaldo? Objetos ou objeto é a quantidade de requestionamentos implícitos que existem numa dada questão, né? Pasme, uma única questão, especialmente de concurso público, não quer saber apenas uma coisa. Já vi questão perguntando implicitamente 2, 3, 4, 5, até 12 coisas diferentes. E são nesses objetos que encontramos aquelas tais famosas pegadinhas. Então é muito importante a gente saber localizar, é muito importante a gente saber identificar esses objetos no contexto de uma questão. Tá, tudo bem, Ronaldo. E como localizar? Como vamos localizar esses objetos? Simples, simples. A primeira lição, basicamente falando, é entender que toda palavra, termo, frase ou oração que logicamente puder ser transformada numa pergunta será, então, obviamente, um objeto. Vamos aplicar isso na questão? Vamos lá. Olha só. Conceder-se-á habeas corpus? Sim. Está faltando alguma coisa, né? Você tem que trazer um tom de conclusividade a esse fraseado, a essa oração, melhor dizendo, né? Conceder-se habeas corpus? Sim. O que é? Do que? Em relação a quê? Vamos continuar, né? Conceder-se habeas corpus diante da violação. Diante da violação, ou seja, esse fraseado aqui, essa oração aqui, terminando em violação, cabe um ponto de interrogação, logicamente falando? Cabe. Tem como a gente colocar um ponto de interrogação? Tem. Ah, então isso aqui será o primeiro objeto, então bota lá. Estou explicando dessa forma porque, obviamente, conceder-se habeas corpus, se você não qualifica em relação a quê, então essa oração, esse fraseado, não é lógico para que você consiga transformá-lo num objeto. Ele só vai conseguir ser logicamente passível de ser considerado um objeto a partir do momento que você encontre a qualificação de quando se considerar o habeas corpus. Então, conceder-se habeas corpus diante da violação, cabe aí, sim, então, logicamente, um ponto de interrogação. Se cabe um ponto de interrogação, logo é um objeto. Vamos continuar? Violação do quê? Do direito à liberdade? Cabe um outro ponto de interrogação? Sim, você está qualificando a violação. Então, obviamente, no mesmo contexto que eu passei anteriormente em relação à necessidade de qualificação da concessão de habeas corpus, você vai também utilizar em relação à violação no fraseado que se segue aqui, ó, do direito à liberdade, porque você está qualificando a violação. Ah, então legal. Então eu vou colocar aqui que em liberdade, né, do direito à liberdade como uma qualificação da violação. Entendeu? Ah, legal, Ronaldo, entendi. Então nós temos aí dois objetos. Dois objetos. Ah, que legal. Então, conceder-se habeas corpus diante da violação do direito à liberdade. Então, são duas coisas que o examinador quer saber, basicamente falando. Então, quais seriam as possibilidades de respostas? Vamos lá. Se são dois objetos, então, logo de cara, a gente poderia ter letra A, possuiria apenas um erro. Letra B, possuiria apenas dois erros, né? Três erros não tem como existir, porque, obviamente, ela só tem dois objetos. Então, ela pode possuir mais de três erros? Não, porque ela só tem dois objetos. Então, vamos colocar a letra E, né, integralmente correta, porque vamos considerar, ainda não, tá? Mas vamos considerar mais à frente. Vamos considerar que esses dois objetos estejam corretos, né? Então, nós temos três possibilidades de resposta. Ou é a letra A, possuindo apenas um erro, ou é a letra B, possuindo dois erros, né, no limite dos dois objetos que possuem nessa questão, ou é a letra E, né, considerando que esses dois objetos possam estar corretos. Legal isso, né? Bom, já que encontramos os objetos, agora vamos analisar o contexto dessa questão.
HC, habeas corpus, não é uma ação constitucional? Sim. Bom, HC é uma ação constitucional, se é uma ação constitucional, é também uma ação judicial, não é? Logo, quem a concede é um juiz, um magistrado, capa preta, o Batman, não é? É isso mesmo. Mas para poder ocorrer essa concessão, é necessário que se façam presentes determinados requisitos, né? A gente chama de requisitos concessivos. Tá legal. Quando a gente fala de HC ou habeas corpus, dois requisitos, basicamente, eles têm que estar presentes para que seja concedido esse HC, para que seja concedida o habeas corpus. Ok? Perfeito, maravilhoso, Ronaldo. E quais seriam esses? Primeiro, presta atenção, a especificidade, anota isso aí, a especificidade e a ilegalidade são basicamente falando os dois requisitos para que se conceda um habeas corpus. Então anota aí de novo, ilegalidade ou arbitrariedade, tanto faz, né? E a especificidade jurídica, ou jurídico fundamental, ou iuris fundamentalis, ok? É isso, simples. Ok, Ronaldo, perfeito, 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 então. Anota isso aí pra gente? Anoto, deixa eu anotar aqui, ó, embaixo, ó. Vamos lá, requisitos básicos para a concessão do HC, né? Botar HC, pronto. Vamos lá. Ilegalidade, né? Mais especificidade. Não esquece disso, não. Tá? São os dois requisitos básicos para que seja concedido o HC. Perfeito, perfeito. E aí a gente vai começar a raciocinar, né? A gente vai começar a raciocinar se a ilegalidade e a especificidade, elas estão dentro do contexto para que seja concedida o habeas corpus, para que seja concedido o HC. Tá bom? Então vamos lá. Conceder-se habeas corpus diante da violação. Ronaldo, violação, tá certo, até aí tá legal. Não, tá errado. Como tá errado? A violação, ela tem que ser ilegal, porque se ela não for ilegal, então não tem como conceder o habeas corpus. Mas, Ronaldo, violação por si só já não é um termo que indica uma legalidade? Ilegalidade, é isso que eu quero dizer. Não, não, de jeito nenhum. Pensa comigo aqui no detalhe. Imagine você, policial, com mandado judicial na mão, para ser cumprido naquele exato momento de dia, né? E de repente a pessoa, né, alvo do mandato, ela se nega diante de você ao cumprimento da ordem mandamental do magistrado, do juiz. Olha, fulano, eu estou aqui com o mandado na mão, obviamente se está com o mandado é legal, está de dia, legal, tranquilo, e vim aqui fazer uma busca e apreensão na sua residência. Aí o cara vai e fala, não permito, pode ser ordem do Papa do alienígena mor. Eu não vou permitir que ninguém adentre a minha casa. Tudo bem. Aí o cara vai e fecha a porta. O que você faz enquanto policial? Mete o pé na porta. Mete o pé na porta porque você tem que cumprir a ordem judicial. Você não vai estar violando? Sim. Você não vai violar a residência, o domicílio do cara? Vai, eu vou estar violando. Mas eu vou estar violando legalmente. Porque a pessoa se negou que eu cumprisse ou que o policial cumprisse a ordem mandamental do magistrado. Dessa forma, então eu tenho que fazer cumprir a ordem mandamental. De forma proporcional, claro, se o cara se tranca dentro de casa e não quer deixar cumprir a ordem, mete o pé, arromba a porta, você vai estar violando. Mas vai estar violando com uma ordem mandamental, logo uma ordem legal. Se você não tiver essa ordem, enquanto cumpridor da ordem do juiz, você vai estar
cometendo uma ilegalidade. Então você está vendo aqui que violação é um termo variável. É um termo que necessita da ilegalidade para que seja concedido o habeas corpus. Então, o termo sozinho, violação, não quer dizer absolutamente nada se tiver desagregado do termo ilegalidade, arbitrariedade. Então, aqui, ó, já cumprimos o primeiro requisito aqui. A primeira análise em relação ao primeiro requisito. A violação tem que ser ilegal. Então, eis aqui o primeiro erro. Eis aqui o primeiro erro. A violação ela tem que ser ilegal para que seja concedido claramente o habeas corpus. Ótimo, ótimo. Agora vamos ver se tem o requisito básico da especificidade no contexto da concessiva de habeas corpus. Vamos lá. Conceder-se habeas corpus diante da violação ilegal, deveria ter ilegalidade aqui, só reprisando, do direito à liberdade. Ronaldo, tá certo? Não. Não, você tem que trazer o tom da especificidade enquanto requisito básico para a concessiva do HC, do habeas corpus, não é? Claro. Esse direito à liberdade está sendo especificado? Não. Você tem liberdade de pensamento, liberdade de reunião, liberdade de locomoção, que no caso é aqui que está faltando. Ah, então não está totalmente especificado? Não, não, porque o juiz tem que saber que tipo de liberdade está sendo cerceado, violado ilegalmente para que ele possa conceder o habeas corpus, minimamente falando. Ora, direito à liberdade, conforme eu acabei de dizer, liberdade é um termo gênero. Você pode ter uma liberdade de reunião, manifestação do pensamento, enfim, de locomoção, que é, na verdade, o que cabe aqui. Então, a ausência de uma especificidade faz a questão também ficar errada aqui. Então, nós temos aí um padrão de incompletude de requisito ou de requisitos essenciais. Primeiro, violação tem que ser ilegal ou arbitrária e a liberdade ela tem que ser de locomoção, tão somente de locomoção e nada mais. Ah, olha aí. Então, nós temos dois erros. Por quê? Porque está faltando a completude da violação e da liberdade. Violação, repito, violação tem que ser ilegal e a liberdade tem que ser de locomoção. Sem esses dois requisitos, né, na sua completude aqui, a questão fica tendo dois erros, é letra B. Vou marcar logo aqui com um asterisco. Pronto, aqui. Pronto. Aqui. Marcar aqui. Pronto. É a letra B, possuindo dois erros. Entenderam? Olha, entender isso é tão importante, mas tão importante, que se você não souber fazer isso, você pode ser, de repente, levado a cair numa pegadinha, né? Pois bem, agora que respondemos juntos essa questão, deixe-me contar, deixe-me falar um pouquinho da história dela. Durante um aninho fechado, a gente postou e repostou várias e várias vezes essa questão aqui, ó. Essa questão em várias, dentre um contexto, dentre um rol de questões, né? A gente ficou postando isso aí durante um ano, gente. Nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de Telegram, né? E de 600 pessoas que responderam essa questão, apenas 3, gente, 3%, 18 pessoas conseguiram acertá-la. Aí você fala assim, pô, Ronaldo, mas por que isso, velho? Por que isso acontece, Ronaldo? Simples. A maioria das pessoas insiste em ficar só estudando por material elaborado com base em questões passadas. Né? Ou seja, que já foram cobradas, que já foram inscritas nas provas. Só que tem um detalhe nisso tudo. As questões são inéditas, contextualizadas e com pegadinhas. Então, elas não vão se repetir. Repito, elas não vão se repetir. Tem gente que não acredita nisso, né? O conteúdo, gente, presta atenção, o conteúdo até pode ser o mesmo, mas as questões não. Tá certo?
Se você quiser saber se isso que eu estou falando é verdade, basta pegar as questões da penúltima prova e ver se elas estão iguais à última prova. Claro que não vão estar, gente. Claro que não vão estar. Ah, Ronaldo, mas as questões são parecidas? É aí que mora o perigo e que o cara cai lindo, não é assim que fala a música? É. Porque ser parecida não é ser igual. Né? E se essas questões não são iguais, é porque elas passaram por um processo de contextualização. Contextualização, Ronaldo? O que é contextualização? Olha o barato da coisa. Contextualização é inserir, é extrair, é substituir termos e fraseados de leis, jurisprudências e doutrinas que podem ou não mudar a semântica na hora de criar as questões. E é por meio desses padrões de contextualização que os examinadores das bancas induzem ao erro, né? Eles implantam a dúvida, eles exaurem o candidato na hora da leitura da questão. Exaurimento é cansaço. Bota aquelas questões enormes, grandes, o cara lê, aí já está no meio, já esqueceu o que está escrito lá em cima, chega até o final, já esqueceu o que está escrito no meio, e como se não bastasse, já esqueceu o que está escrito no restante do texto inteiro. E é assim que nascem as pegadinhas, tá? Ineditismo e contextualização. Aí você pensa comigo. Vamos pensar junto aqui. Bom, se as bancas estão agindo assim, logo o estudo não pode ser conduzido por repetecos decorados, por mnemônicos ou qualquer outra prática que nos afaste de um senso crítico apurado, de uma análise. Né? Em outras palavras, gente, tem que estudar com lógica, saber os porquês, os e se's, saber fazer as conexões de uma informação com a outra, mais outra e assim sucessivamente. É fazer como a gente fez aqui na questão, olha só, né? Saber fazer os gatilhos mentais, os gatilhos racionais, para finalmente saber a forma certa de interpretar as questões. Ou seja, saber quando o examinador extrai, insere, substitui termos e fraseados numa questão de forma a deixá-la certa ou errada conforme a construção, conforme a elaboração. Como é que o filósofo Francis Bacon falava? O conhecimento, o saber é o poder. E é aí que eu te pergunto, você quer ter esse poder? Você quer aprender sem decorar, para lembrar de tudo facilmente na hora da prova? A ponto de saber interpretar de forma certa as questões inéditas, contextualizadas e com pegadinhas? É claro que você quer isso. É claro que você quer isso. Então, se você realmente vai querer isso, como eu já sei que vai querer, então se inscreve na lista de espera aqui embaixo e aguarde que nós entraremos em contato contigo. Tá certo? Fui!